Boa noite a todos os irmãos. É uma alegria a gente poder estar tendo essa oportunidade. Nosso irmão Márcio aí havia nos pedido, nos convidado para palestrar aí no Caminho de Luz em Bertioga neste sábado, dia 25. Porém, em razão da pandemia e desse problema todo, as reuniões não estão sendo realizadas, então ele nos pediu para fazer a palestra gravada. Então, nós que nunca havíamos feito dessa forma, vamos tentar transmitir aquilo que a gente havia se proposto neste vídeo. Nós vamos falar de uma forma bem breve, conforme está aqui no slide, sobre a importância da casa espírita e em que circunstâncias que Jesus, o Cristo, ele se insere na doutrina espírita. Então, assim, é interessante porque muitas vezes a gente procura os ambientes religiosos e principalmente uma casa espírita, já que a gente vai falar sobre ela especificamente, e sem saber o que ela pode nos oferecer, né? Então, por isso que essa palestra foi a primeira que eu procurei fazer quando fui convidado para palestrar, justamente para que eu pudesse até mesmo entender aquilo que o Centro Espírita, a Casa Espírita, podia me oferecer. O que eu vou trazer aqui é a minha visão, com base naquilo que eu já estudei, e é claro que pode ter divergências, que é natural. E também eu vou ser bem breve, Então não vou esgotar o assunto e tem muitos outros detalhes que a gente não vai conseguir abordar, até mesmo porque a gente não quer se estender por muito tempo. Então vamos lá. Qual que é a missão da Casa Espírita? A missão principal da Casa Espírita, conforme aquilo que eu já estudei. Conforme está ali no slide, está lá. Ela tem por finalidade esclarecer, consolando, e consolar, esclarecendo. Quem? As pessoas. Todos nós. Tanto frequentadores como trabalhadores. Nós, trabalhadores das casas espíritas, somos pessoas tão necessitadas, ou muitas vezes até mais, do que aquele que é simples frequentador. Isso acho que é importante a gente deixar bem claro. Eu nessa condição aqui de poder estar compartilhando com vocês as informações, de maneira nenhuma estou moralmente em uma condição superior que qualquer um, provavelmente, que esteja assistindo, e algumas vezes, inclusive, estou em condição pior, mais necessitado, e por isso a gente tem que estudar, conhecer para procurar aplicar. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, que a Casa Espírita pode providenciar para nós. É essencialmente o conhecimento. Só que como esse conhecimento? De uma maneira fria? Não. Daí entra a questão da consolação. Nesses momentos que a gente está vivendo com as casas espíritas fechadas, falta um pouco desse consolo. Então a gente vai tentar transmitir por meio do vídeo aqui, tudo aquilo que a gente estudou, o conhecimento, as informações, só que essa consolação, esse cuidado, esse carinho, realmente ele falta. E é por isso que a gente ainda tem a necessidade dos templos de pedra. O Cristo, ele disse, chegará o tempo em que a gente buscará o Senhor em espírito e em verdade, buscará o Criador, buscará a Deus, não em templos, não em locais físicos. Então, bom, o que está acontecendo agora, teoricamente, a gente não precisaria estar sentindo falta, mas nós ainda somos necessitados, a gente sente falta sim. Por quê? Porque a gente ainda precisa deste consolo, não é apenas o esclarecimento. Então a gente bota dessa maneira, colocou essas duas palavras e elas se completam nessa finalidade, nesse objetivo maior da casa espírita. Então o próprio Cristo, ele disse lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Libertará dos nossos sofrimentos, libertará do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que é o que nos faz ainda sofrer, nos faz ainda sentir dor.
Então, como que a gente vai compreender aquilo que está nos acontecendo? Se a gente não estudar, se a gente não procurar conhecer as leis de Deus. Quando Jesus ele veio, ele trouxe as leis de Deus. E a gente mais para frente vai falar sobre isso. Por isso que a gente precisa conhecer. O Espiritismo nasceu da observação de fatos corriqueiros ali do dia a dia, que são as manifestações mediúnicas. Então é o conhecimento que traz ali essa liberdade para as pessoas. Porque senão você fica com medo. Poxa, mas eu estou falando com um espírito? Não, mas é um espírito, é simplesmente um ser que estava que estava no corpo físico, agora não está mais. É esse que é o principal objetivo aí da Casa Espírita, é trazer esse esclarecimento que vai realmente nos libertar das nossas mazelas, dos nossos medos, das nossas angústias. Pelo menos essa é a finalidade. Creio eu que é isso que a gente tem que buscar na Casa Espírita. Mas não só isso, né? A Casa Espírita ela também faz o quê? Ela busca ajudar. Bom, aqui a gente falou sobre a questão, esse daí é o slide realmente para apenas confirmar, divulgação da doutrina espírita e Evangelho de Jesus. Então, como que a gente busca esse esclarecimento, né, consolando, é por meio dessa divulgação. Então, a gente colocou lá palestras e as reuniões de estudo, e a gente traz esse slide aqui, essa figura, vou até dar um zoom, que ela é bem interessante, porque muitas vezes, como está lá na figura, ó, a gente quer a cura. A gente procura resolver ali o problema da nossa vida. Então a gente vai lá no centro, poxa, eu estou com uma dor na perna, ou eu perdi um emprego, ou eu estou brigando, sei lá, demais com a minha esposa, e eu quero resolver esse problema. Então aí eu penso, bom, se eu for à Casa Espírita durante 10 dias, né, ou durante 10 semanas, ou um ano, ou 3 anos, será que eu vou conseguir resolver esse problema? E aí do outro lado está lá, ó, dia de estudo do Evangelho. Que ali sim está o remédio. Então olha a fila lá embaixo para aquilo que seria a cura. Né? E aí embaixo ele coloca a legenda, né? Todos querem a cura, só que quantos querem realmente o remédio? E o remédio vindo por meio desse estudo. Desta compreensão, poxa, por que será que minha perna dói? Por que será que eu perdi o emprego? Por que será que eu brigo com a minha esposa? Eu fico com raiva quando eu estou no trânsito, quando alguém me contraria, quando eu sou criticado. Essa é a finalidade da Casa Espírita, procurar provocar em nós esse tipo de questionamento, para que a gente busque se conhecer, conhecer as leis, conhecer tudo aquilo que nos afeta, e aí sim conseguir, livres das amarras da ignorância, superar tudo isso que ainda nos prende à matéria e nos faz sofrer. Mas a Casa Espírita, além da reunião prática, além da reunião, das palestras e das reuniões de estudo, ela também faz mais o quê? A ação de auxílio aos necessitados. Né? Então, penso eu que todas as casas espíritas, né, pelo menos as que eu já conheci, não são tantas, mas elas têm um viés também de caridade material, que é ajudar as pessoas que estão passando por necessidades do corpo físico, seja ali fome, seja ali não ter o que vestir. E por que a Casa Espírita faz isso? Porque o próprio Cristo, ele concitou, né, os seus apóstolos a agirem dessa maneira. E essa ação de auxílio, essa busca das pessoas que estão mais necessitadas, ela cria em nós, ou ela tem essa finalidade, tem esse objetivo de criar em nós empatia e compaixão ou piedade pelas pessoas que estão em condições piores do que a nossa. Emmanuel, ele diz que quando a gente está na matéria, a gente costuma se afogar na materialidade, né? Então, a gente faz diversos planejamentos quando está fora do corpo físico, mas quando a gente reencarna, a gente se afoga na materialidade. Por que isso? Porque nós somos facilmente enganados pelas nossas sensações do corpo físico. Então, quando eu estou bem, né, digamos assim, estou com um bom emprego, uma boa casa, né, tenho um salário ali suficiente para suprir as minhas necessidades, eu posso esquecer as questões espirituais. É por isso que Jesus falou que seria mais fácil, né, um rico
um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que isso? Porque a riqueza por si só é ruim? Não, mas porque a riqueza é uma prova muito grande. As nossas necessidades estando supridas, a gente dificilmente pensa na questão espiritual. Então, quando a gente vai atrás das pessoas que estão passando pelas necessidades, não necessariamente a gente vai precisar sentir a necessidade para compreender que é necessário ajudar, que é necessário pensar nas questões espirituais. Isso vai sendo trabalhado em nós. Mas tem que ter essa finalidade. Isso é importante a gente deixar bem claro. A gente procura focar muito, tentar, focar muitas palestras no viés prático. Então, assim, poxa, ajudar materialmente na casa espírita é importante, contribuir na cesta básica, se eu vou lá dar sopa, se eu vou contribuir com a cesta de Natal. Isso é importante, sim, mas muito mais importante do que o gesto e a ação de dar o bem é trabalhar o sentimento no momento que eu estou dando. Não adianta eu também dar, por exemplo, olhar para o lado e falar assim, poxa, mas eu estou dando 10 quilos, por que ele só está dando 1 quilo? Ou eu só estou dando 1 quilo, poxa, mas ele está dando 10, e aí criar até mesmo um sentimento de inveja. O sentimento é o que mais vai importar nesse momento. Poxa, se eu vou lá dar sopa para a pessoa que está lá caída, um morador de rua, será que eu estou fazendo um julgamento? Ele está nessa condição porque ele quer, porque ele merece, não quer trabalhar? Então, por mais que eu esteja, por exemplo, dando a sopa ali naquele momento, se eu estou trabalhando um sentimento ali ruim com relação à pessoa, não está me servindo aquela ação de desenvolvimento de compaixão e piedade, que é realmente aquilo que nos coloca em pé de igualdade como todos os seres humanos que somos filhos de Deus, e faz com que a gente pense no próximo como a si mesmo. Porque qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, esta ação de auxílio às pessoas, ela tem por finalidade fazer com que a gente consiga amar o próximo como a si mesmo. Seguindo lá, o estudo e prática mediúnica. Então, são os 3 principais ali atividades da Casa Espírita. Divulgar a doutrina, ajudar ali os mais necessitados e realizar as reuniões práticas. Essas reuniões práticas, ou o passe, o divã, e o tratamento por meio da água fluidificada, fluidificar as águas, são os momentos nos quais a Casa Espírita faz ali um intercâmbio mais direto com a espiritualidade. Lembrando que o Espiritismo nasceu da observação desse intercâmbio. Assim, é essencial que a gente tenha a compreensão da presença dos espíritos, do trabalho que eles realizam. Nesse momento que a gente está palestrando ou está fazendo diversas outras coisas na casa, a gente tem que procurar estar alinhado com os bons espíritos que se alinham com Jesus, que busca a Deus, a fonte de todo bem. É interessante que um dos livros, salvo engano também Emmanuel ou André Luiz, ele fala assim, não se identifique com a prática das boas obras, posto que todo bem provém de Deus. Ou seja, quando a gente faz algo de bom, nós estamos apenas refletindo a bondade que vem de Deus. Porque originariamente, a gente não tem aquilo de bom em nós. Por isso que nem o Cristo aceitou ser chamado de bom. Quando o rapaz veio procurar, ele falou, bom mestre, ele falou, não, bom é somente o Pai. Então assim, a bondade vem sempre de Deus. Poxa, eu consegui fazer algo de bom, então eu consegui refletir a bondade que vem de Deus. Isso é importantíssimo para a gente trabalhar a humildade. Mas voltando aqui para o tema, para aquilo que a gente está falando, na questão da prática mediúnica na casa espírita, falando especificamente do passe água fluidificada. Então assim, por que é feito dessa forma? Por que há o passe e a água fluidificada se a principal função é esclarecer? Porque aí faz parte a consolação que a gente falou, esclarecer consolando. Então, no momento que tem o carinho, no momento que a pessoa chega na casa espírita e recebe um sorriso, e no momento que ela vai tomar o passe, que é uma transferência energética, cientificamente comprovado, para que a gente recobre o ânimo. Muitas vezes a gente se abala mesmo. Emmanuel também fala que nós temos milênios de sombras. Então, se nós temos milênios de sombras, se a gente se afoga na materialidade, por mais que a gente esteja estudando, por muitas vezes tentando praticar o bem, a gente cai. É normal. Quando a gente se vê, a gente está com raiva, a gente está brigando. E aí, em alguns momentos, a gente precisa ter esse fluxo energético
auxiliado, renovado. E aí entra a questão do passe e a água fluidificada, ali todo dia um pouquinho, um verdadeiro remédio para a gente. E as reuniões práticas, né, que normalmente são reuniões fechadas, elas também são realizadas com essa finalidade de conhecimento e de auxílio. Auxílio aos necessitados, que foi o slide que a gente passou anteriormente, só que como ele está fora do corpo físico, ele não está mais precisando ali naquele momento desse auxílio do pão, mas sim do pão espiritual, do esclarecimento. E aí é o item 1. Então, junta as duas coisas, é por isso que as reuniões práticas, elas são normalmente fechadas e elas têm esse cuidado todo. Por que ela é fechada? Porque ela tem um cuidado. Muitas vezes vai expor pessoas ali, aquele que está comunicando. É um de nós sem o corpo físico. Então é complicado você expor a vida da pessoa para qualquer um. E mesmo porque, quando a gente está falando de reunião prática, as pessoas que estão participando da reunião têm que estar muito bem sintonizadas para que o trabalho seja bem feito. Tem que ter um interesse realmente nobre para aqueles que vão se manifestar, né, estarem sendo conduzidos por espíritos nobres que estão querendo ajudar. Porque se a gente é leviano, a gente atrai desencarnado leviano. Né? É lei da afinidade. Então, por isso, todo esse cuidado que se costuma ter com as reuniões práticas. Então, dito de uma maneira bem simples aí, a questão das atividades da casa espírita, a gente já parte para a questão da presença do Cristo. Né? Então, qual a relação de Jesus com o Espiritismo? E antes de falar propriamente do Cristo, então a gente colocou lá, né, que a doutrina espírita é de natureza tríplice: ciência, filosofia e religião. Sempre é bom a gente lembrar que a doutrina espírita é ciência porque nasceu da observação de fenômenos que Kardec ouviu falar, achou que era inicialmente farsa e foi estudar para realmente compreender. Se eu não me engano, isso está no livro Céu e Inferno, que o próprio Kardec, né, coloca que não é necessário ver para crer, mas sim compreender para crer. Então a ciência, ela vem com esse intuito de nos provocar a compreensão. A filosofia, ela vem nos provocar ao questionamento. O que a gente questione, que a gente duvide, e aí, por meio da ciência, a gente vai buscar as respostas. E a religião? Aí a religião é a parte moral. Para que está me servindo essas respostas? Para que estão me servindo esses questionamentos? Qual a aplicação prática disso no meu dia a dia? Qual a aplicação prática disso para eu ser mais feliz e mais saudável? Para eu estar mais alinhado com o Criador? Então, quando a gente coloca lá princípios morais que nos conduzem a Deus, né, essa finalidade da religião, religar, vem justamente complementar e direcionar a ideia da filosofia e da religião. Para onde eu vou caminhar com a filosofia e com a religião? É para me direcionar ao alto. E aí vem na pergunta 625, Kardec faz a pergunta para o Espírito de Verdade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vamos lá, gente. Guia e modelo. Aquele que direciona, aquele que deve ser observado. E a resposta, né, que é a menor resposta do Livro dos Espíritos: Jesus. Ou, né, em algumas traduções, veja Jesus ou vide Jesus. É o Cristo. Então, o tipo mais perfeito que nós temos. Jesus constitui, aí logo em seguida ele faz uma outra pergunta e vem umas observações. O tipo mais perfeito, o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, o mais perfeito modelo. Quanto a essa primeira frase, o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Importante a gente
perceber que nenhuma palavra é colocada por acaso. Então, quando o Espírito de verdade coloca que o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, a gente pode compreender que existem outros planetas. E nestes outros planetas podem ter outros espíritos do mesmo patamar de Jesus ou até superior. Então, na Terra, o Cristo é o tipo mais perfeito. Está lá, o mais perfeito modelo. Então, nós que estamos para o lado ocidental, né, que nós temos contato mais fácil com Jesus, para nós faz sentido buscar o mais perfeito modelo. Só que é o mais perfeito modelo, quer dizer também que tem outros. A gente vai abordar isso mais para frente, mas é importante a gente observar as palavras utilizadas. Aqui não está dito o único modelo, né? O tipo de perfeição moral, o único tipo. Não. É o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Embaixo, o mais perfeito, não o único modelo, não o único sinônimo de perfeição. Doutrina que ensinou é a expressão mais pura. Isso é a mais pura da lei do Senhor. Mas então tem outras doutrinas que também expressam a lei do Senhor. É que a dele, ou seja, o Evangelho, é a mais pura. O mais puro Espírito que já apareceu na Terra, sendo que o Espírito Divino o animava. Foi médium de Deus. Então aqui é legal a gente parar para refletir como que muitas vezes a gente quer que a nossa vontade seja feita. A gente procura que os nossos desejos, aquilo que a gente planejou, ocorra daquela forma. E quando alguma coisa acontece de errado, alguma coisa sai dos nossos planos, a gente já se desequilibra. E quando a gente faz a oração do Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade, será que realmente a gente quer que seja feita a vontade de Deus? O Cristo, ele falava, eu me alimento em fazer a vontade do meu Pai. Eu estava vendo uma palestra, eu não me recordo se era do Haroldo ou do Arthur Valadares, mas ele dizia que o Cristo, tendo o máximo da liberdade, pelo seu conhecimento, conheceu a verdade, estava liberto, o máximo da liberdade, ele resolve não agir por si, mas agir em nome do Criador, conforme Deus quer. Então, quando ele coloca aqui, o médium de Deus, é porque ele expressava a vontade divina. Por isso, até mesmo, que eu acho plenamente compreensível as demais religiões cristãs entenderem Jesus como o próprio Deus. Porque ele representa, ele foi muito expressivo quanto à sua comunhão com o Pai. Nós, da doutrina espírita, e a gente vai abordar isso um pouco mais para frente, entendemos que são seres diferentes, mas é compreensível dado esta ligação e comunhão do Cristo, de Jesus, com Deus, o Pai, o Criador. E se a gente tem Jesus como guia e modelo, então assim, guia e modelo, quem a gente deve seguir? É possível a gente seguir alguém que a gente não conhece? Se a gente tiver que seguir um carro, mas qual carro? É um carro preto. Mas cadê o carro preto? Eu não estou vendo nenhum aqui. A gente vai ter que ir atrás, a gente precisa conhecer para seguir. Então é muito importante isso, porque por vezes na casa espírita a gente ignora o conhecimento do Cristo. Ignora no sentido de se apegar somente a alguns itens. E esquecer de fazer um aprofundamento. Ele é o modelo. Quando a gente tem dúvida, a gente tem que procurar fazer a reflexão. O que Jesus faria nesse momento? Então, quanto mais conhecimento a gente tiver do próprio Cristo, melhor. Para que a gente tome as melhores decisões. Então, a gente cita como primeiro item ali o Velho Testamento, que por vezes é relegado. Mas muitas das passagens de Jesus, elas só são compreensíveis se a gente tem o mínimo do conhecimento do Velho Testamento. Se a gente entende que algumas daquelas passagens fazem referência ao Velho Testamento.
E que muito do que o Cristo falou, ele apenas repetiu o que já está no Velho Testamento, né? Então por isso que a gente colocou lá que o Velho Testamento basicamente contém a história e as leis civis do povo judeu, e é nesse momento que muitas vezes as pessoas se confundem e acabam por rejeitar o Velho Testamento, porque tem passagens ali que são incompreensíveis se a gente não analisa sob esse viés de que é um fato histórico. Não é um fato espiritualmente relevante, né, digamos assim, uma mensagem espiritual. Não, é um fato histórico, é uma lei civil, né, apedrejamento. Né? Então ali tem algumas coisas que são leis civis para disciplinar um povo que era altamente rude, altamente ignorante, altamente agressivo. Então, era de acordo com a necessidade daquele povo. Mas também já tem as primeiras lições da lei de Deus e as previsões da vinda de Jesus. O decálogo, né, os 10 mandamentos, ele já está ali muito da lei de Deus. Muito da lei de Deus, muito dessas leis que nos regem, que estão presentes no Evangelho, que foram sintetizadas no amor. Mas quando está lá, não roubarás, não matarás, não prestarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, tudo isso, depois vem Jesus falar. Né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Jesus ele fala, se apenas se olhar e tiver interesse na mulher do teu próximo, já pecou. Já estava lá escrito, lá em Moisés, lá nos 10 mandamentos. Isso é interessante também, dentro das possibilidades, a gente conhecer o Velho Testamento, conhecer essas passagens que trazem já as lembranças, as indicações de que Jesus viria, e essas passagens nas quais Jesus depois comenta e fala, quando ele fala assim, ó, sois deuses, já não ouviste sois deuses, isso já está no Velho Testamento. A gente vai trazer aqui alguns exemplos, né, para mostrar essa importância. Além disso, nós temos também o Novo Testamento. Nós temos uma tradução, nós espíritas agora, do Haroldo Dutra, muito boa. É muito boa. Por vezes a gente fica com o Evangelho segundo o Espiritismo e relega, esquece o Evangelho propriamente, os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e perde de acessar informações valiosas que lá estão. Então, eu coloquei lá tem o que? A história de Jesus, tem uma questão genealógica, mas fala também dos ensinamentos dele, pelas parábolas, que é o que mais nos importa, né? A história dos apóstolos, né? Porque se a gente pensar em Novo Testamento, além dos 4 evangelhos, nós temos Atos dos Apóstolos e as cartas. Né? Mas as cartas, elas também são valiosas, porque tá ali, eu coloquei o último item, ensinamentos dos apóstolos. Nós temos uma influência direta de Jesus. Tanto que Emmanuel, né, se debruça sobre as cartas, né, quando a gente pega o livro Fonte Viva, são muitos dos trechos, né, dos versículos, são de cartas de Paulo, cartas de Pedro, cartas de João. Então, é importante a gente ter esse conhecimento. Né? A tradução do Haroldo Dutra, ela contempla os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos, não tem as das cartas. Mas, pelo menos, os 4 evangelhos eu acho importantíssimo a gente procurar conhecer. Se nós somos espíritas, temos lá a pergunta 625, poxa, é o nosso guia e modelo. A gente pensa, poxa, mas e o Evangelho segundo o Espiritismo? É importantíssimo, a gente vai falar dele no item seguinte. Mas eu sempre faço uma observação aqui. Quando a gente se apega só ao Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem, pelo menos, né, tem várias, mas uma eu deixo bem clara sempre, que é a parábola do filho pródigo, que não está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, poxa, eu vou me debruçar só sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou, em nenhum momento, ler a parábola do filho pródigo. Vou perder essa vivência que é valiosíssima. Então vou esperar uma palestra que tenha. Tudo bem, mas aí vai ser a visão do palestrante. É importante a gente ter o contato com o que está escrito ali. Com as nossas experiências, essa leitura, ela ganha em muito em valor. E aí nós temos, voltou lá, logo após o Novo Testamento, aí a gente fala, antes mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. Quantas vezes também deixamos de lado o Livro dos Espíritos?
E é a pedra fundamental, o Livro dos Espíritos. Lá nós temos, olha só, 43 passagens diretas falando de Jesus, no Livro dos Espíritos. A base de toda a lição moral, ou seja, a parte terceira do Livro dos Espíritos, que são as perguntas relacionadas à moral, ou seja, a parte religiosa da doutrina, muitas das coisas que estão no Evangelho segundo o Espiritismo estão inicialmente no Livro dos Espíritos e apenas foram transportadas para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, buscar o Livro dos Espíritos também é importantíssimo para a gente conhecer Jesus. Se nós, né, colocamos Jesus como guia e modelo. Poxa, eu tenho ele, eu preciso ter Jesus como minha referência. Se eu preciso ter como minha referência, eu preciso conhecê-lo. E aqui é mais uma fonte importante. E por fim, claro, por fim não, em penúltimo lugar a gente colocou aí, mas não menos importante, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí sim, claro que eu preciso conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo porque facilitou a minha vida. Deu uma interpretação à luz da razão. Então, poxa, eu vou lá, dou uma olhada no Velho Testamento, verifico, faço uma leitura do Novo Testamento, mas algumas coisas eu procuro no Livro dos Espíritos, mas algumas coisas eu ainda fiquei em dúvida. Aí eu vou lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, e vou ter toda uma explicação. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele também é um livro de cabeceira, um livro remédio. Né? A nossa dirigente lá, ela sempre fala, poxa, e o chá de Evangelho? Já tomou? Poxa, eu estou com um problema, estou com uma dor de cabeça. E o chá de Evangelho? Poxa, eu vou tomar uma dipirona, eu vou tomar um remédio tal. E o chá de Evangelho? E é esse Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele facilita a sua leitura. Ele vai trazer ali a passagem e depois a explicação, a indicação, né, muito mais fácil para nós. Então, sem dúvida nenhuma, também importantíssimo, né, essa análise, essa compreensão, essa busca desse ensinamento moral mais facilitado para a gente. E como eu falei que não era o último, né, a gente tem uma série de outros livros. Né, esse a gente trouxe o último dos slides, mas aqui não é uma questão de importância, a gente procurou mais uma questão cronológica, que são os outros livros da codificação. A codificação não para. Né? Então, a gente citou ali o A Caminho da Luz, fala a constituição do planeta, né? A importância do Cristo, que há 4 bilhões e meio de anos atrás, que é o que se imagina que a Terra tenha, né? Segundo os estudos científicos, o Cristo já estava ali cuidando de nós, cuidando do nosso planeta. E é tão interessante isso, né? Eu parei para pensar agora, a gente está passando por esse problema, né? E aí fica com medo, poxa, será que nós vamos desencarnar? Quantos serão que vão desencarnar? Essa situação, e nós temos 7 bilhões de pessoas no planeta, quantos estão sendo afetados realmente, né? Digamos, pela doença, quantos estão contaminados, quantos estão morrendo? Será que justifica esse nosso medo todo? Né? Um planeta que tem 4 bilhões e meio de anos, 7 bilhões de pessoas vivendo, tudo aí a mensagem de Jesus, a mensagem lá que veio já desde Sócrates falando sobre a questão da morte, a gente não ter esse medo da morte. Depois vem Jesus mostrando que o reino não é deste mundo, então para a gente não ter essas aflições. Vem a doutrina espírita mostrando que a vida continua. Olha aí o cuidado que a gente tem que ter. E a gente tem esse monte de livros. Né? Jesus no Lar, um outro livro também de psicografia de Chico Xavier, né? E o Lúcio, para a gente fazer o Evangelho no Lar. Espero que, faço votos mesmo, que nesse momento que estamos ficando em casa, ao menos o Evangelho no Lar estejamos fazendo, já que não podemos nos socorrer da casa espírita, vamos trazer a casa espírita para dentro da nossa casa por meio do Evangelho no Lar, por meio dessas leituras edificantes. E o Fonte Viva, toda a série, a gente trouxe ali em cima os livros, né? Ceifa de Luz, Pão Nosso, ali em cima. Isso aí também traz sempre uma passagem bíblica e também nos ajuda a conhecer Jesus, né? Nos ajuda a conhecer o Mestre. E a gente traz aí um breve questionamento, né? Se, tendo essa nossa visão, nós somos cristãos, né? Porque, como eu disse, quando eu estava fazendo essa palestra e fazendo essa análise, né, da importância da casa espírita, a inserção de Jesus, me veio esse questionamento, porque uma determinada pessoa havia falado, não, mas espírita não é cristão. E aí eu fui procurar ver,
o que seria cristão, e realmente é um conceito muito... ele não é pacífico, né? Quando eu fui procurar no dicionário, eu achei que é aquele que professa a religião do Cristo, né? Aquele que é batizado. Eu achei isso muito superficial, né? Os católicos e os protestantes, eles apontam que ser cristão é crer que Jesus é Deus, né? E essa crença nos levaria ao paraíso, né? Nos salvaria, né? E que Jesus teria morrido para nos livrar dos nossos pecados. Por que eu fiz essa ponderação, gente? Porque eu acho muito importante a gente ter essa compreensão, para ter mais tolerância, né? Evitar se desgastar com os nossos irmãos protestantes e católicos, porque eles têm essa compreensão. E aí, em alguns momentos, a gente pode conflitar com eles por causa de um detalhe. Se eles têm essa compreensão, tudo bem, tudo bem. Se com essa crença eles se tornam pessoas melhores, tudo bem. Né? Ainda que a gente enxergue diferente, a gente não precisa querer debater e convencê-los. Né? Isso eu trago para a gente saber. Então, essa é uma visão de que o protestante e o católico têm. E por isso, muitas vezes, acreditando eles na unicidade de existência, eles acabam tentando converter os outros. Porque, poxa, se você gosta de uma pessoa e você acredita que ela vai para o inferno, e você gosta dela, então você vai tentar fazer com que ela vá para o céu com você. Daí o porquê, aceite Jesus. Daí o porquê dessa, você precisa aceitar Jesus, você precisa compreender que ele morreu para nos livrar dos nossos pecados. Você fala, não, tudo bem, eu vou aceitar Jesus de acordo com a minha compreensão, porque eu já o aceito. Né? Mas é importante a gente saber disso para ser sempre cada vez mais tolerante com todos. E para o Espiritismo, como a gente já trouxe, né, Jesus é o governador espiritual do planeta, é o nosso guia, ele que nos ampara, cuida de nós, ele é o exemplo maior, ele é a exemplificação ali do bem, das leis de Deus, ele que está cuidando de nós. Mas Jesus é Deus? Não. Eu achei interessante, quando eu fiz essa palestra numa casa espírita, e logo depois que eu terminei ela, né, veio um senhor, uma pessoa veio falar comigo. Falei, poxa, mas você disse em um determinado momento que Jesus não era Deus. É isso mesmo? Mas e a Santíssima Trindade? E aí eu compreendi, era uma pessoa que tinha toda uma vida na Igreja Católica e que ao receber essa informação foi impactado. E aí eu pensei, poxa, quanto tempo será que esse senhor já está aqui? Talvez fosse pouco, mas algumas vezes a pessoa já está frequentando a casa espírita há alguns anos e ainda não lhe foi apresentada essa informação. Por isso que eu procurei fazer essa palestra como a minha primeira, e aonde eu sou chamado para palestrar, eu procuro fazer esta palestra. Eu acho que aqui tem alguns conceitos básicos, né, que é importante a gente saber. E por que é tão importante a gente saber que Jesus não é Deus? Não é para chocar, não é para causar conflito, não é para ofender ninguém. Mas é para saber que Jesus, tendo sido criado simples e ignorante como nós, alcançou a condição que ele tem hoje graças ao seu esforço, graças à sua vontade, e que nós também poderemos alcançar essa condição. Então a gente coloca lá, Jesus é a manifestação divina, é a nossa melhor referência sobre Deus, é a melhor referência sobre Deus. Todos somos filhos de Deus? Sim. Isso aqui é uma outra pergunta também, porque às vezes a gente é o maior dos criminosos. Sim, é filho de Deus como nós. É nosso irmão. A pessoa que comete a maior das atrocidades é nosso irmão. A gente precisa trabalhar isso em mente quando a gente fica assistindo televisão e vendo noticiário de crime, noticiário, reportagem policial. É nosso irmão. Para a gente ficar evitando de ficar fazendo julgamentos, xingamentos. Aquele político que é nosso irmão. Será que esse seu comentário vai servir de alguma coisa? Ou será que você está apenas se contaminando? Será que você está apenas contribuindo para que o ambiente, a psicosfera
da sua cidade, do nosso país, do nosso mundo fique ruim com tanto xingamento. Então, assim, são nossos irmãos, todos. Toda a humanidade, os animais, são nossos irmãos. Existem outros espíritos como Jesus, e aqui também é outro ponto que choca quando a pessoa vem ter o contato com a doutrina espírita, mas é importante a gente ter essa compreensão. Sim, Jesus está no mais alto nível da elevação espiritual, chamados Cristos, mas há outros que também estão neste nível. É por isso que a gente falou lá no início, né? Jesus, para a humanidade terrestre, é a melhor referência de Deus. Mas pode ser que tenham outras melhores referências? Sim, em outros planetas mais evoluídos pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Mas para nós, é o Cristo. E a questão da escala evolutiva serve para indicar uma caminhada que todos nós deveremos percorrer. Permanecer estacionado não é opção. Porque em um momento ou outro nós seremos empurrados. Nós temos realmente o livre-arbítrio, né? Quando eu digo não tem opção. Porque eu quero ficar estagnado. Mas é da lei que se progrida. E aí por isso que vem a dor. Por isso que vem o sofrimento. Bem-aventurados os que sofrem. Por que bem-aventurados os que sofrem? Porque estão sendo empurrados para se melhorar. Para não permanecer estagnado. Para não permanecer parado, alheio às leis de Deus. E por que aquela pergunta se Jesus é Deus e a resposta não, ela não é apenas para chocar? Porque a gente tem que ter a compreensão que nós temos sim condição de chegar no patamar de Jesus. Desde que a gente se esforce muito, desde que a gente queira. O próprio Cristo falou, tudo que eu fiz, vós também podeis fazer. Por que ele falou isso? Porque ele é nosso irmão. É nosso irmão mais velho. É nosso irmão com bilhões de anos à nossa frente. Mas é nosso irmão. Se a gente considerar a imortalidade, o que são bilhões de anos? Se nós somos imortais. Então, por isso que eu coloquei, depende apenas da nossa vontade. E aí trouxe o trecho que está lá em Salmos, por isso que eu falo. Quando Jesus, lá em João, no Evangelho de João, fala assim, já não foi vos dito que sois deuses? Por que isso? Isso já estava lá num dos Salmos. Porque nós somos co-criadores, nós criamos também. O nosso pensamento é criação a todo momento. Nós somos filhos de Deus, então nós temos o poder de criar. Aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, também lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 12. Então, temos aí sim condição de alcançar. E não apenas temos condição de alcançar, nós iremos. Isso é um fato. Agora, qual tempo que nós demoraremos para alcançar essa condição? Aí depende de cada um de nós. E isso está relacionado com a nossa felicidade. Porque está no livro Céu e Inferno que a felicidade ela está na razão direta do progresso realizado. Quanto mais a gente progride, mais a gente é feliz. E o que é esse progresso? Quais são as duas asas que nos conduzem a Deus? O conhecimento e o amor. Aí volta lá naquele primeiro slide. Esclarecer consolando. Esclarecer é ter conhecimento, consolando é ter o amor. É abraçar, é cuidar, mas saber como fazer. E aí vem a pergunta, Jesus nos salva, Poxa, eu vim aqui para buscar a salvação por Jesus. Sim, ele vai te salvar, desde que a gente entender salvação como melhor espiritual. E desde que a gente compreenda que ele vai nos salvar pelo seu exemplo. Ele vai salvar nos guiando, nos amparando, mas não nos carregando no colo. Quem é o professor que faz a lição pelo aluno? Como que o aluno vai aprender se ele não fizer a prova? Não é nem aprender. Como que a gente vai saber se compreendeu a lição sem fazer a prova? Então a gente precisa estudar e vai vir a prova. É por isso que na hora da prova a gente não pode querer que seja carregado no colo, do mesmo jeito que a gente não quer que o professor faça a lição do nosso filho. Na hora da prova lá.
como não foi feito para nós. Né? A gente espera assim. Então, por isso que Jesus ele faz assim. Tanto que ele está aí, ó, cuidando da gente. Ele veio, ele encarnou para mostrar para a gente como fazia. Mas não no sentido de libertação dos nossos pecados, não no sentido de nos carregar, isso não. Porque isso seria muito infantil. Para nós que somos filhos de Deus, irmãos mais novos de Jesus. E aí só Jesus salva, né, nesse sentido de progressão espiritual, e aí a resposta tem que ser não, né, gente? Nós temos 1/3 da humanidade que é cristã, ou seja, que tem contato mais próximo com Jesus, 1/3. 2/3 da humanidade professam outras religiões, têm outras figuras como seus maiores exemplos. Como eu falei, para nós temos Jesus, ele é o melhor. Agora, quem tem Buda, tudo bem, ele passa uma série de lições voltadas ao amor, e se a pessoa aplica e pratica isso, com certeza estará progredindo, estará se melhorando. Né? E a gente só cita Buda, mas pode ser diversos outros. Como a gente até falou do próprio Sócrates, que não está relacionado à religião, mas à parte filosófica, ele já trouxe essa mensagem de desapego às questões materiais, de trabalhar virtude e conhecimento como libertação da matéria. Isso já está lá. Sócrates, que era 500, se eu não me engano, antes de Cristo. Então é importantíssimo também a gente ter essa compreensão. Ah, tal pessoa professa tal religião. Tudo bem. E ela está bem daquele jeito, ela está se melhorando, tranquilo. Não há necessidade de querer torná-la espírita. Né? Ou até mesmo um protestante, um católico, poxa, é uma pessoa que está se melhorando, é uma pessoa que você vê que pratica, está ótimo. Tranquilo. Se ela vier procurar, poxa, eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre como funciona a doutrina espírita, aí sim. Agora, sem querer convencer os outros por meio da força, né? Porque não é necessário isso. E a resposta vem que nós somos cristãos, né? Se você é cristão, eu sou cristão. Eu me vejo como cristão porque eu tenho Jesus como a minha grande referência. Eu procuro conhecê-lo, eu procuro estudá-lo. E com esse conhecimento nos basta, sabendo que ele é nosso irmão maior e que essa salvação ela depende das nossas obras e nada mais é do que uma melhora espiritual. É ir para um local onde nós estaremos mais serenos, mais em paz com as pessoas que amamos e trabalhando. Né? Isso também é importante a gente lembrar. A doutrina espírita, ela traz uma mensagem bem clara para nós, de que progresso também está relacionado a trabalho. Eu me lembro que quando eu comecei também a frequentar a casa espírita, e um amigo, ele falou, qual a recompensa por um trabalho bem executado? Mais trabalho. É por isso que a gente agradece aí o nosso irmão Márcio, que a gente começou a palestrar, o pessoal achou legal, e aí o que a gente tem como recompensa? Mais oportunidade de estar palestrando. É isso. É um trabalho diminuto, é um trabalho muito pequeno, a gente sabe, mas também mesmo porque a gente teria talvez condições de fazer nada maior que isso. Mas é isso, é enxergar o trabalho como uma oportunidade, como uma vivência muito importante de todos nós. E quanto mais evoluído é o ser, mais trabalho ele tem, mas esse trabalho que lhe dá esse grande prazer, essa felicidade. Então a gente traz a ideia aqui de Chico Xavier, né, dessa relação do Cristo com a salvação. Né? Nem Jesus Cristo, quando veio à Terra, se propôs resolver o problema particular de alguém. Ele se limitou a nos ensinar o caminho que necessitamos palmilhar por nós mesmos. Então, voltando lá, missão da Casa Espírita. Dá essa força para a gente palmilhar o caminho, para a gente seguir o caminho. Nos consolou, nos esclareceu e agora a gente segue. Cristo ele veio, demonstrou, está aqui, depois chegou para os apóstolos, falou, olha, vocês têm que seguir. Ele vai estar sempre nos amparando. A espiritualidade amiga está ali, ó, sempre cuidando de nós, mas não fazem o que nos compete fazer, porque senão a gente não cresce. Aqui a gente fala um pouquinho da questão dessa salvação pelas obras, das atitudes, né? Que não basta a gente crer, que não basta a gente
se rotular, eu sou espírita, eu sou cristão. Não é isso que importa, são as atitudes. A gente trouxe diversas passagens bíblicas aqui, mas que a gente não vai procurar se estender, eu acho que não tem a necessidade nesse momento. Mas é isso, é importante a gente agir, a gente fazer para que a gente consiga se melhorar, trabalhar os nossos sentimentos, né, conseguir resgatar muitas coisas que a gente já cometeu de equívoco, e assim está sempre caminhando, devagar, mas sempre em direção a Jesus. E aí, caminhando para o fim, né, então vamos finalizando, a gente trouxe essa canção, né, esse poema, né, que é essa canção que eu vejo como sintetizando, né, a importância da casa espírita, qual a sua maior finalidade e em que ponto que aí há a presença de Jesus, né? Então, o que é preciso para ser feliz, né? Nessa música do Padre Zezinho, né? Seria a criança perguntando, né? Poxa, mas o que é preciso para ser feliz? Quantos de nós não busca essa felicidade? E aí a resposta foi amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Então vamos conhecer Jesus para a gente agir como Jesus e sermos muito mais felizes. Então, resumindo, a principal função da casa espírita é a instrução, é que a gente tenha esse conhecimento, tenha essa libertação acessando a verdade para conseguir caminhar pelos nossos próprios pés. Precisamos seguir Jesus, né, amar como ele nos amou. Um único mandamento vos deixo. Isso é a mensagem do Cristo. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E não apenas crer nele, né, os rótulos não importam, e sim aquilo que a gente faz. E para seguir Jesus, nós precisamos conhecê-los. Então aí volta para o item primeiro, a busca da instrução, a busca do conhecimento. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.